Bom dia, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, Filosofia 3, perdão, no curso técnico integrado em Informática. Um dia especial para aqueles que estão aqui, a Laiane, a Jéssica, o Gabriel, Luca, Lucas, Bernardo, Maurício, Franciele e Marlon. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando nesse momento. Nós, como de praxe, estamos fazendo a gravação da reunião, né, da aula, e depois vai estar disponível também no Moodle para vocês acessarem quando quiserem retomar, voltar a assistir novamente, aqueles que já participaram ou aqueles que não podem acompanhar, que possam assistir depois. Bom, nós vamos começar hoje, pessoal, um novo conteúdo. Na semana passada, nós vimos algumas mudanças que começaram a acontecer no campo da filosofia política no mundo moderno, e nós estamos fazendo, assim, é uma escolha minha, obviamente, né? Porque nós, até semana retrasada, né? Nós estávamos vendo as questões ligadas ao campo epistemológico e ao campo moral, vamos dizer assim, da modernidade. A partir da aula da semana passada, a gente começou a ver as mudanças que ocorreram na modernidade no campo ético e político. E aí a gente já tinha visto algo, né, uma dessas transformações do campo ético, né, com o pensamento do Kant, quando ele fala da questão da maioridade, a questão da autonomia, a questão de os indivíduos poderem construir as suas, serem capazes de usar a sua própria razão. Esse é um aspecto muito forte da modernidade. E na aula da semana passada, a gente viu alguns aspectos que já são latentes lá no Renascimento, com o pensamento do Maquiavel, relacionado ao certo realismo da política. Não uma visão idealizada de mundo, uma perspectiva em que o poder era ocupado por certas pessoas em função da sua capacidade, vamos dizer assim, dos seus dotes éticos, né? Ou seja, a ética e a política medievais, elas eram muito alicerçadas, né, no pilar da... como é que foi que eu usei a expressão na semana passada? Uma normatividade eclesiástica, né? Em que as normas, as regras, o conjunto de valores, isso que se chama normatividade, era alicerçada dentro daquele espectro religioso, né? Por isso, uma normatividade eclesiástica. A partir do Maquiavel, principalmente a análise sobre a política, ela vai ser muito mais realista, né? E o que o Maquiavel nos oferece de interessante e de absolutamente novo é essa, vamos dizer assim, essa crueza que a política tem, no sentido de que ela não é o campo das virtudes cristãs, não é o campo das virtudes morais, não é o campo da idealização, mas é o campo do maior benefício para as pessoas da República. Esse final do século XV, início do século XVI, pessoal, a Europa está passando por profundas transformações. Não só a Europa, né, mas o mundo como um todo, né? E o século XVI é um século também que muitas noções, muitos valores, muita reflexão que é feita nessa época, ele começa a gestar, né, todas as transformações que vão acontecer ao longo do século XVI e principalmente do século XVII e XVIII, que é propriamente o período que nós chamamos de modernidade, né? Lembrem-se sempre, né, que quando a gente fala em modernidade, nós não temos, assim, um momento preciso, uma data absoluta, definitiva, né? Com 100% de certeza, a partir dessa data, então, o mundo inteiro passou a ser moderno. Não é assim que a coisa funciona, tá? Então, o Brasil estava sendo dominado, vamos dizer assim, né? Conquistado pelos portugueses, submetido, né, ao domínio dos portugueses. No Brasil existia escravidão, né? Outros lugares do mundo isso não existiu, né? Não pelo menos nos moldes como existiu no Brasil, né? Nós temos uma marca aí, gente, 350 anos de escravidão. Isso não é o maior período de escravidão na era moderna. Nós nunca tivemos em nenhum outro lugar do mundo, no mundo moderno, a partir então por volta do século XV, XVI, nenhuma sociedade que viveu tanto tempo assim submetida a um regime de escravidão, né? E a gente tem uma mazela social que derivou disso,
e que a gente vai um longo tempo ainda para poder, de certa forma, colocar as coisas minimamente de forma equilibrada. Né? Mas eu estou falando disso, pessoal, porque a partir do século XVI, muitas noções passam a ser divulgadas, né, na cultura ocidental, né, do mundo europeu, que influenciaram o que nós somos hoje. Tá? E o que eu vou trazer da aula de hoje são alguns aspectos que podem, né, nos ajudar a compreender depois, teoricamente, o que os autores, os filósofos vão escrever, principalmente a partir do século XVII, século XVIII. Tá? Então, a gente precisa entender essas noções. Essas noções que já estão, de certa forma, diluídas na sociedade e que depois os filósofos vão usar isso, vão usar conceitos que vão ficar conhecidos ao longo, né, da história ocidental e que vão mudar profundamente o nosso modo de ser. Tá? Pode parecer um pouco distante, um pouco abstrato, que eu vou querer dizer na aula de hoje, né? Mas, assim, vocês vão começar a perceber, se a gente não entender bem, adequadamente essas noções, depois os conceitos filosóficos, eles podem ficar um pouco vagos, tá? Faz mais de 10 anos que eu trabalho com filosofia no ensino médio, e a percepção que eu tenho é essa, né? Que se a gente não começa a compreender, assim, as noções centrais, a época, o que está acontecendo nessa época, a gente não vai entender o que os filósofos disseram, tá? Então, a gente vai ver hoje alguns aspectos introdutórios, esse é o título que eu dei para a aula de hoje, né? Aspectos introdutórios sobre o pensamento liberal moderno, algumas noções na sociedade europeia, nos diferentes lugares, né? Na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, que elas já estão, assim, de certa forma, germinando o pensamento filosófico que vai se desenvolver muito a partir dos séculos XVI e XVII, tá? Principalmente nesse campo político, tá? Tem que sempre lembrar que a modernidade, ela é, assim, vamos dizer assim, é o que está mais, é o que veio depois, né? Deixa eu usar essa expressão, assim, que ela é um pouco tradicional, mas ela é bem didática, né? Ela vem logo após a Idade Média, né? E a modernidade, ela se apresenta como algo novo, a gente já falou isso aqui, né? Ela vai se apresentar em algo novo, como algo novo em relação ao que existia até então, tá? E o que existia até então era um mundo organizado aos moldes da Idade Média, né? A religião com poder central, uma vida muito mais introspectiva, uma vida que não era uma vida pública, no sentido que é a vida pública do mundo moderno, né? Então, é esse o contexto que a gente vai tentar compreender um pouco na aula de hoje, tá? Deixa eu projetar aqui a minha tela e aí a gente começa. Vocês podem me interromper a qualquer momento para perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, aqui. Conseguem ver aqui, pessoal? Estão vendo? Sim. Ótimo. Então, vocês estão vendo aí, né, já uma imagem que ela é uma das características centrais do mundo moderno, a noção de contrato, tá? Essa é a primeira ideia, tá? Vocês vão ver que depois, inclusive, vai ter o grupo de filósofos que a gente vai começar a ver na aula de hoje, são chamados de contratualistas, tá? Tamanha importância, né, que esse termo e esse tema, né, do contrato assume na Idade Moderna, tá? Então, e isso tem assim, vai ganhar o nome que a gente hoje ouve muito falar disso, né? Escuta muito se falar disso, né? Que é o liberalismo, né? O liberalismo moderno, vamos dizer assim, a pedra angular e o alicerce, né? A pedra angular é aquela pedra que vai em cima, assim, das cúpulas, né? Que ela segura toda a cúpula, né? Se aquela pedra faltar, a cúpula cai, né? Essa é a pedra angular, que ela fica bem no centro de uma cúpula de uma catedral, né? E que ela quando ela é projetada a catedral, né? Eles vão formando de tal forma que ela se apoie toda a sua estrutura numa pedra, né? Que fica uma pedra, enfim, em algo que solidifique, né? Toda a cúpula de uma igreja. E o alicerce é a mesma coisa, né? Só que é o inverso, é no chão. O alicerce é o que dá sustentação para todas as colunas que vão segurar toda uma estrutura, né? Uma igreja, um prédio, enfim, o que for.
o contrato é a pedra angular, né, da sociedade liberal moderna. Tanto que a gente hoje, por exemplo, faz alguns contratos públicos, tá? Sei lá, você compra uma casa, você quer fazer um aluguel de um imóvel, você quer fazer um empréstimo bancário, você quer fazer um financiamento de um carro, qualquer coisa que você vá fazer hoje na sociedade liberal moderna, as pessoas fazem contratos. E nos contratos elas expressam as suas vontades. Essa é a noção central, pessoal. Essa é a primeira grande noção do liberalismo moderno, né? A ideia de fazer contratos. Quando a gente faz um contrato, você estabelece um acordo entre as partes, né? Então sempre vai ter lá, por exemplo, um vendedor e um comprador, né? Um locador e um locatário. Sempre tem as partes são qualificadas e as pessoas fazem então um contrato em que as suas vontades são expressas e as pessoas concordam, né, com aquele contrato. E elas daí assinam esse contrato, né? E inclusive tem formas de você registrar um contrato, né? Você vai lá num cartório e reconhece a assinatura da outra pessoa, né? E aí aquele contrato ele tem valor, né? Então a sociedade moderna, esse é um tipo de contrato explícito. E existem alguns contratos que são implícitos, tá? Os contratos de respeito, os contratos de tolerância, né? Os contratos de acordos que são feitos verbais, né? São acordos que você faz que não necessariamente você precisa assinar um papel. Um casamento é um contrato, pessoal. Vocês sabiam disso, né? O casamento, na verdade, não é lá na igreja ou no templo, enfim, o que for, e você ir lá falar para o pastor, para o padre te casar. Isso é um casamento religioso. Mas o casamento da vida civil, ele é um contrato. Você tem um contrato, lá você qualifica as partes, né? O Tadeu, Alan Ramos, né? CPF tal, RG tal, tal. E aí você, a pessoa que convive com você, qualifica-se as partes dela também, e você faz um contrato, né? Então, a sociedade liberal moderna, ela está alicerçada em contratos, né? Por exemplo, o contrato do nosso voto. Quando você vota para um presidente, para um governador, para um prefeito, para um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, quando você votou naquela pessoa, você assina um contrato com essa pessoa, né? E ela vai lá e prometo cumprir a Constituição e tal. Então, essa noção de fazer contratos, de as pessoas se sentirem parte integrante da sociedade, ela é uma característica moderna. Ela é uma noção central da sociedade moderna, no campo político, no campo ético, tá? E aí, pessoal, essa noção de contrato, da onde que ela vem? Essa é a pergunta central. Por que as pessoas resolveram a fazer contratos, né? Essa noção, ela já está presente na sociedade, na cultura ocidental, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, né? Ela já está presente na sociedade ocidental. O começo dela está na literatura, pessoal. Não está na filosofia, não está na política, não está na ética. Essas são ciências que vão estudar esse tema a partir da discussão que já está acontecendo na sociedade, né? Lembram do primeiro livro que eu mandei vocês lerem, a primeira tarefa, do texto do Christopher Marlowe, A Trágica História do Dr. Fausto? Ali nós temos um contrato feito entre uma pessoa e o diabo. Vocês imaginem, pessoal, essa história, eu já falei isso para vocês, né? Imaginem no final da Idade Média, na Europa cristã, um cidadão fazendo um contrato com o diabo. Vocês imaginem tamanho desafio, tamanho questionamento que esse sujeito faz ao status quo da época. Vocês imaginem, pessoal. E essa história, e vocês devem ter visto isso, né? Eu espero que tenham lido isso, né? O Dr. Fausto é um médico. Ou seja, ele não é um sujeito religioso, né? Apesar de eles querer se envolver com as questões teológicas, ele fala isso no começo do texto, né? Ele tem interesse pela teologia, né? Mas ele percebeu que estudar teologia também não dá muito certo, né? Porque ele não consegue ter materialidade naquilo que ele deseja, né? E aí, então, ele vai buscar o inverso, né? Que é, de certa forma, o diabo. De certa forma, não, é o diabo, né? Mas por que com o diabo, né, gente? Porque o diabo, ele é o anjo caído, ele é o sujeito que veio para a humanidade, tá?
Então não tem muito sentido você fazer um contrato com Deus, né? Deus está num outro patamar, né? Você tem que fazer um contrato com alguém que está como você, no mesmo patamar que você. Então essa noção, ela já está na cultura, ela já está no dia a dia, ela já está no cotidiano das pessoas. O Christopher Marlowe, né, como bom inglês e conhecedor, né, do mundo europeu da época, ele tirou essa história, né? Ela era uma história popular entre principalmente os alemães, né? O que são os alemães hoje, né? Na época era um outro povo, era assim, eram os germânicos que eles chamavam, né? Não tinha, a Alemanha se unificou só no final do século XIX, 1880, se não me engano. Então, o Marlowe tira essa história da cultura, né, dos alemães. Mas tem uma outra história que ontem eu lembrei, e eu não sei por que eu não falei dela no começo, antes para vocês, que é essa aqui, ó, tá? O Mercador de Veneza. Tá? Esse livrinho do Shakespeare, eu tenho uma edição de bolso dela. O texto é o texto integral, né? Mas é uma versãozinha mais enxuta, mas só o texto, assim, com, né? Assim, sem nenhum detalhe a mais. E esse texto do Shakespeare, pessoal, eu sugiro para vocês lerem, tá? Ó, é um texto bem curtinho, bem fininho, e é a história, uma história muito interessante também de um sujeito que faz um contrato. Só que esse contrato, ele é, assim, a gente pode... Tem um filme também, quem tiver tempo e interesse, quiser assistir o filme, com o Al Pacino e o Jeremy Irons, são assim, atuações brilhantes, né? O filme é fantástico, pessoal. O filme é muito bacana, né? Para vocês terem uma ideia, o Al Pacino é aquele, ó, quando vocês escutam o nome de alguns autores, de alguns atores, né? Você sabe que o filme vai ser bom. Robert De Niro, Al Pacino, o Jeremy Irons, né? Eu tô vendo ele agora, me esqueci do nome dele, aquele que fez o Titanic, Leonardo DiCaprio, né? Quando você escuta esses atores, pode assistir o filme, você sabe que esses atores vão participar do filme, você pode assistir que o filme vai ser bom, tá? Então, quem faz um dos personagens centrais desse texto do Mercador de Veneza é o Al Pacino, e o outro é o Jeremy Irons, né? Que são dois, Jeremy, né? Que são dois atores, assim, que eles, se eles fazem filme, quando eles fazem filmes, pode contar que o filme é bom, tá? Mas a história é mais ou menos a seguinte, pessoal, para a gente falar bem especificamente sobre contratos, tá? Se alguém um dia for fazer faculdade de Direito, já antecipo que deveria ler O Mercador de Veneza, né? Porque, assim, a primeira vez que eu ouvi com mais detalhes sobre essa história, eu já tinha ouvido falar dela, né? Mas a primeira vez que eu vi com mais detalhes e acompanhei toda a história foi num curso um curso de extensão, ano passado, período da pandemia, que eu fiz, que era promovido pelo curso de Direito aqui da Universidade de Passo Fundo, em parceria com um programa de pós-graduação em literatura, né? E aí eu lembro que quem fazia parte, né, da mesa debatedora do curso foi um professor da área da literatura e uma professora da área do direito, né? E ela dizia muito, a professora da área do direito, né, que é um bom exemplo para você discutir as questões ligadas ao direito. Porque vejam bem, como é que é a história, pessoal? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Esses dois são o Bassanio e a Pórcia. A história é mais ou menos assim, ó. O Bassanio era um cara pobre, quer dizer, não era pobre. Ele era um cara metido a rico, mas que no fundo ele era pobre, né? E aí ele se apaixona por uma... E ele é da cidade de Belmonte, é uma cidade assim fictícia, né? Belmonte. E aí ele se apaixona pela Pórcia, que é uma mulher rica de Veneza, se não me engano, da Itália, né? E ele quer conquistar ela. Só que para ele conquistar ela, ele precisa fazer a corte, que era uma coisa muito típica da época, né? Que era você ir lá, se apresentar, conversar com a família, dizer os teus bens, né? O que você teria a oferecer para a mulher e tal, né? E a Pórcia se apaixona por ele, só que ele é um pobretão, né? Ele é um cara falido, né? E ele tem um amigo dele, que é o Antônio. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou ter que atender uma necessidade infantil aqui, ó. Só um pouquinho.
Oi, pessoal, estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Oi, perdão, desculpe, pessoal, tive que atender uma necessidade do meu filho, tá? Bom, então, eu estava falando, né, da história do Bassânio e da Pórcia, e o Bassânio, então, ele tem um amigo, que é o Antônio. E o Antônio é um sujeito que era, na época eles chamavam, né, de mercador. E o mercador, ele fazia comércio, né? Ele tinha uns navios e ele fazia comércio, levava bens, né, de um lugar para o outro pelo mar, pelos mares daquela região ali da próxima à Itália. E aí o Bassânio pede um empréstimo para o Antônio. Só que o Antônio estava meio quebrado, né? E ele dá o dinheiro para o Bassânio, mas ele está contando que ele vai receber esse dinheiro com a venda de produtos. E para ele não ficar assim tão mal, ele faz um empréstimo, ele pede um empréstimo para o Shylock. Shylock era um judeu. E o Shylock empresta o dinheiro. Só que, pessoal, aqui tem um detalhe interessante. Ó. O que é. Quando você pede um dinheiro emprestado, o que acontece, pessoal? Então, vai num banco, você faz um empréstimo bancário. O que acontece? Como é que é um empréstimo bancário? Vamos ver se vocês estão ligados nisso. Tu vai ter que devolver em algum ponto, só que com um bônus. Exatamente. Como é que a gente chama isso? Juro. Juros. Muito bem. Você pega lá R$1.000 e daqui um mês, dependendo do tipo de empréstimo que você faz, você vai pagar R$1.100, tá? Vamos imaginar que é um cheque especial. Né? Você tem que devolver os 1.000 e mais R$100, que é o juro sobre aqueles R$1.000 que você pediu emprestado, tá? Nessa época, pessoal, essa história foi escrita em 1500. O Shakespeare é contemporâneo do Marlowe. Essa peça foi escrita no final do século XVI, 1596. Tá? Nessa época, pessoal, a Igreja Católica ela não via com bons olhos o empréstimo, a juro, emprestar dinheiro a juro. Por quê? Olha que interessante isso, pessoal. Porque quando você empresta dinheiro a juro, você, de certa forma, está emprestando o quê? O que é o juro, pessoal? É dinheiro? Vamos ver se vocês conseguem imaginar uma resposta. O que é o juro, pessoal? O que significa realmente juro? O que é o juro? Você pegou R$1.000, mês que vem você tem que devolver, ou enfim, mês, um ano, 20 dias, um valor maior. O que é isso, pessoal? O juro nada mais é. Alguém tem uma ideia do que seria, pessoal? Por que você tem que pagar juro? Consegue imaginar, pessoal, alguma ideia do porquê que a gente paga juro? Uma compensação, talvez, por tirar. Uma Mais compensação, compensar. exatamente. É uma compensação. Mas é uma compensação do quê? De dinheiro? Materialmente é o dinheiro, né? Você vai devolver dinheiro. Mas esse valor que você paga é por quê? Por que você paga um valor a mais? Você poderia devolver o mesmo dinheiro, né? Não é assim? Por exemplo, se eu pedir R$1.000 emprestado hoje, mês que vem eu posso devolver os 1.000 de novo. Mas por que cobra-se tanto? Pessoal, já fizeram essa pergunta? Juros, eu acho que é uma coisa que o brasileiro, ao longo da vida, vai pagar muito, né? Pelo menos uma grande maioria de brasileiros, né? Por que você não devolve a mesma quantidade de dinheiro? Vamos lá, pessoal. Qual que seria a hipótese de vocês? Você tem 1.000, pediu 1.000, você não tem R$1.000, você pediu R$1.000 emprestado para alguém, e aí no mês seguinte, ou 20 dias, ou 40 dias, você vai devolver os 1.000 e mais um pouco. Por que tem esse mais um pouco? Hein, gente? Tenta imaginar aí alguma resposta. É sexta-feira de manhã, vocês estão com, né, talvez já encerrando a semana. O que seria esses R$1.000, esse juro a mais? Bom, deixa eu tentar ajudar vocês, pessoal. Esse dinheiro a mais é tempo. É tempo. O juro é o estabelecimento de um valor sobre o tempo. Consegue entender isso, pessoal? É porque você tem uma dívida ou quer fazer alguma coisa,
né? Precisa, sei lá, fazer algum tipo de investimento. Essa é uma linguagem mais contemporânea, tá? Mas assim, você quer o dinheiro, mas você não tem aquele dinheiro ali na hora. E você quer aquele dinheiro. Então você quer antecipar o tempo. Você não espera o tempo para juntar R$1.000. Como você quer o dinheiro na hora, você está pagando R$100 a mais pelo tempo do que você vai ficar com o dinheiro que não é seu, tá? Mas de quem é o dono do tempo? E aí vem a questão central. Para os medievais e para a mentalidade cristã da época, o tempo é de Deus. Então, quem cobra juro não é uma pessoa de Deus. O Shylock, que é o cara que empresta o dinheiro para o Antônio, e que o Antônio daí dá o dinheiro para o Bassânio, né? Para o Bassânio conquistar a Pórcia. Shylock é um judeu. Um judeu é mal visto pelas pessoas da época, né? Os judeus já há muito tempo são perseguidos, eles não foram perseguidos só no nazismo, né? Há muito tempo eles são perseguidos, né? São, de certa forma, excluídos da sociedade. E o Shylock, então, empresta o dinheiro para o Antônio e olha só o que ele pede em troca. Ele não pede o dinheiro a mais, como se fazia. Ele enriqueceu fazendo isso, né? O Shylock enriqueceu emprestando dinheiro para as pessoas e cobrando juro. Mas para o Antônio, como o Antônio era italiano, era cristão, era católico, o Antônio sempre desprezava o Shylock, falava mal, criticava o judeu por ele estar vendendo o tempo que é de Deus, a troco, né, de mais dinheiro. Esse era o negócio do Shylock, né? E aí o Shylock empresta o dinheiro para ele e ele pede o seguinte, eles fazem um contrato. E aqui que vem a questão aqui que é a questão central, pessoal. O contrato, o Antônio, ele acreditava muito que ele ia conseguir pagar o Shylock, né? Só que ele não consegue pagar o Shylock. Dá uma tempestade lá no mar, ele perde as suas embarcações, ele perde toda a sua mercadoria e ele fica sem ter como pagar. E sabe qual era a cláusula do contrato que ele colocou para fazer o pagamento para o Shylock? Era tirar uma fatia da sua carne, né? E aí o Shylock não queria ganhar o dinheiro. Depois tem... E aí a história toda acontece, tem o julgamento, não vou contar toda a história, vou deixar vocês assistirem, né? O Shylock, ele faz uma pressão, um terrorismo, né? Que ele não estava... Por ele já não queria nem mais receber o dinheiro de volta. Mas ele queria a execução do contrato, que era tirar um pedaço da carne do Shylock, né? Do Antônio, né? Então, pessoal, eu estou contando essa história, né, para mostrar assim que a noção de conta. E aqui nós podemos dizer que começa a modernidade. Aqui nós podemos, com esses dois exemplos, pessoal, esses dois exemplos que estão na cultura já, eles fazem parte do cotidiano das pessoas. As pessoas faziam contratos. Aí tinha lá o juiz da época, né, o advogado da época, existia lá os sujeitos que iam julgar a questão, né. O processo era assim, era só... Não tinha um processo como é hoje, né? Entrar na justiça, todo esse processo mais burocrático, né? Na época as coisas aconteciam mais rapidamente. Tinha o juiz, o advogado de defesa e o contrato. E aí eles iam julgar o contrato. E enfim, eu vou deixar vocês, quem tiver tempo e quiser assistir essa história, tem filme e tem o livro. O livro é bem curtinho, tá? Mas o que eu queria exemplificar com essa história era a noção de contrato, né? O Shylock queria, e mais... A partir dessa noção de contrato é que surge a questão de justiça do mundo moderno, né? Tanto é que, por exemplo, se você faz um contrato com um banco, faz um empréstimo e você não devolve o dinheiro, o que vai acontecer contigo? Você vai ser punido, você vai perder o crédito, teu nome vai para o SPC, o banco não vai mais te emprestar dinheiro, né? Tem uma série de punições que são todas previstas em contrato, tá? Tem assim toda uma estrutura montada em cima da noção de contratos. Experimentem conversar com os pais de vocês sobre isso, né? Fazer empréstimos, comprar um carro financiado, fazer um financiamento de uma casa, é um empréstimo, e tudo isso é feito em contratos. E lá tem as cláusulas dos contratos, que as pessoas expressam as suas vontades. Isso é o mundo moderno, pessoal. O mundo moderno está alicerçado nessa noção de contrato, em que as pessoas elas estabelecem as suas vontades. A sua liberdade e as suas garantias individuais estão expressas num documento assinado, tal como está aparecendo aí na tela, né? As pessoas expressam as suas vontades e elas têm garantias individuais, tá? É isso que está na base do liberalismo político e econômico.
né? Por que se defende tanto o liberalismo? Eu sou um liberal, pessoal. Eu defendo o liberalismo político e econômico. Mas não é esse liberalismo de senso comum que muitas pessoas dizem, né, defendem por aí, né? Que é você fazer o que você bem entender, você ter liberdades para fazer o que você quiser. Não, é a ideia de que a lei e os contratos precisam ser respeitados. Se existe lá uma lei que diz tal coisa, eu não posso ir contra essa lei, né? Por que hoje há uma, assim, tem algumas coisas que seria interessante a gente parar um tempo assim, ficar pensando, né? Por que tem pessoas hoje que criticam tanto o STF? O STF está governando o país. Na verdade, é o contrário. O STF ele reage só, pessoal. Ele não tem poder executivo. O poder judiciário ele é reativo. Ele só reage. Ele entra em cena quando as pessoas estão fazendo coisas que não estão na lei. Consegue entender isso? Essa é a noção liberal. Quando as pessoas não cumprem com as leis, o executivo que tem que agir. Se a gente tem um executivo, o judiciário, se a gente tem um judiciário que está agindo muito, quer dizer que as pessoas estão fazendo muitas coisas fora da lei. O judiciário ele é sempre reativo, ele reage, ele é assim, tem um termo técnico para isso, né? Ele não é acionado, mas assim, ele só faz aquilo que precisa ser feito porque alguém não está fazendo o que a lei diz que tem que ser feito, né? Então, quem critica muito o STF, geralmente é uma pessoa que não entende essa noção liberal moderna dos contratos. Existem contratos. A sociedade ela é alicerçada em cima de contratos, em que as vontades, as liberdades, as garantias individuais estão pontuadas, estão ali redigidas, escritas, tá? É isso que cria o Estado Civil moderno. Essa noção de contrato. Se a gente não compreender essa noção de contrato agora, no começo, pessoal, eu vou falar muita bobagem daqui para frente, tá? Porque os contratualistas, depois, os filósofos, vão defender, né, uma sociedade, então, alicerçada nessas noções de contrato. Então, essa primeira parte aqui, pessoal, é bem importante que vocês entendam. O mundo moderno é o mundo dos contratos. O liberalismo moderno é um lugar, ou melhor, é a concepção teórico-filosófica que cria o Estado Civil por meio da noção de contratos, de liberdades individuais, que são asseguradas por meio de um texto escrito. Esse texto escrito feito com base nas leis. Feita, essas leis agora, né, sim, daí, já no mundo moderno, pelo legislativo, tá? Então, esse é o primeiro ponto, pessoal. O mundo moderno, ele é contratualista. É o reino dos contratos. É quando os indivíduos expressam as suas vontades por meio de contratos. É quando você consegue materializar a tua vontade. Quando as vontades elas passam a ser materializadas, positivadas. Elas passam a ser escritas. Tá? Então, essa é a noção central do liberalismo moderno, a noção de contrato. Esse é o primeiro aspecto que eu queria falar para vocês. O segundo aspecto, pessoal, é que, aos poucos, na sociedade ocidental, a gente vai abandonando, vai ficando para trás, e por isso tem essa seta apontando para vamos dizer assim, mais para trás, para o passado, né? Aquela ordem teocrática medieval alicerçada nas monarquias absolutistas. E aí a gente vai criar uma nova ordem, a partir dessa noção das vontades dos indivíduos que são colocadas a público, são tornadas públicas, né? E aí a gente vai ter assim, uma nova ordem surgindo, né? Em que toma como referência uma concepção de natureza humana, que é a base dos direitos e liberdades individuais, e o ponto de partida para uma nova ordem social. Então, da onde que a gente vai extrair as noções centrais para a escrita de um contrato? A partir de uma concepção de ser humano. A partir de uma concepção da natureza humana. Como que são os seres humanos, tá? Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é esse aqui, né? Aqui a gente já falou um pouquinho da questão da teoria do conhecimento, nas aulas lá que a gente falou sobre o Descartes, o Hume, o Locke, né? A teoria do conhecimento moderna, ela é, sim, o campo da valorização da experiência, né? As noções de ideias inatas, de individualismo e subjetivismo, a teoria do racionalismo e a teoria do empirismo, né? Mas no campo político,
que é o que a gente está falando na aula de hoje, o alicerce do liberalismo é essa noção de direitos naturais, liberdades individuais e livre iniciativa. Né? Então, o pensamento liberal moderno, político, tem a ver com isso. O que são direitos naturais? Direitos naturais, pessoal, são aqueles direitos que... É meio redundante até falar isso, né? Que naturalmente os indivíduos têm. Eu não preciso pertencer a nenhuma religião, a uma classe social, a uma certa casta, ou ter uma cor, né, ser branco, de olhos claros, para mim ter direitos, ou merecer direitos. A gente escuta muito isso hoje na sociedade, né? Ah, mas as pessoas não merecem tudo que têm hoje. Ah, tá tudo muito fácil. As pessoas ganham tudo, ganham escola, ganham dinheiro, ganham comida, ganham luz, ganham gás, se bem que isso ultimamente está, né, é meio irrisório isso, né? Mas assim, sim, as pessoas elas têm direito, naturalmente. Elas não precisam, assim, fazer um esforço sobrenatural para conseguir algo, né? É como se um direito fosse algo a ser merecido. Não é assim. Naturalmente os indivíduos têm direitos. Essa é uma noção moderna, liberal moderna. Eu não preciso me esforçar para ter direitos. Os direitos naturalmente já são assegurados. Tá? Essa é uma noção bem importante do liberalismo moderno. Um quarto aspecto é que nós vamos ter uma série de autores contratualistas. Tá? Então, vejam, aquele texto do Mercador de Veneza, do Marlov, também, eles são todos do final do século XVI. Né? Essas histórias, né, de pessoas que fazem contratos, essas histórias elas já estão difundidas entre a sociedade da época. Tá? Só que elas nunca tinham sido escritas teoricamente por meio de obras de filósofos. Tá? Então nós vamos ter, vejam, a primeira delas aí, né, no final do século XVI, 1588, 1759, já início do século XVII, né, eu não lembro agora o ano de publicação, mas a primeira obra contratualista que é essa aqui, ó, né, O Leviatã, de Thomas Hobbes. A gente vai ver um pouco do pensamento dele na aula de hoje. O segundo autor contratualista, bem importante dessa época, é John Locke. O mesmo empirista, aquele que a gente viu nas aulas sobre o empirismo, né? O John Locke escreve um livro, são dois, né, na verdade, mas no segundo tratado sobre o governo civil, é que o John Locke vai desenvolver a sua teoria contratualista acerca da sociedade, né, como que ela deve estar organizada. E já no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que é um francês, né, escreve um livro chamado O Contrato Social. Né? Esses três filósofos, pessoal, são os filósofos contratualistas. Né? São eles que vão fundar esse novo tempo moderno, que é o que nós vivemos até hoje, pessoal. Esse mundo dos contratos, esse mundo dos acordos, esse mundo do Estado Civil. São as noções desses filósofos que vão estruturar a construção dos novos estados, dos novos países. Né? Vocês vão ver que, quando eu falava antes, né, que há um abandono das monarquias absolutistas, né? Não existe nenhuma monarquia absolutista hoje. Existem alguns regimes ditatoriais, né? Mas eles são repúblicas, né? Esses regimes ditatoriais, né? E apesar de serem ditatoriais, eles ainda são repúblicas, né? É meio contraditório isso, né? Mas enfim, essa noção, né, de um Estado que organiza os contratos entre os indivíduos é uma coisa absolutamente nova. A gente lê isso aqui, pessoal, né, lá no século XVII, ou melhor, a gente lê isso aqui hoje, né, a gente acha assim que é uma coisa meio banal, é meio comum, né? Só que, vejam, nunca tinha sido falado disso antes, né? Toda a tradição, todo o pensamento, toda a cultura, até então, ela nunca tinha escrito a organicidade da sociedade, a organização da sociedade. Né? Então, esses três autores aí que estão aparecendo na tela de vocês, eles vão construir toda a política, né, moderna, da qual nós somos herdeiros até hoje. Né? A gente faz contratos até hoje, os estados são organizados dentro dessa lógica, né, do liberalismo político, né? E o que é? Escolha dos representantes, o voto, o poder de polícia do Estado, né? A questão da segurança, que deve ser garantida pelo Estado, a segurança jurídica, né? Só para dar um exemplo para vocês, né, pessoal, como que está a nossa situação brasileira atual, né?
Eu ouvi ontem uma notícia, né, que teve um leilão da Petrobras, né? Esperava-se mais de 90 empresas participando, né? Só 5 participaram, né? E esse cenário de incertezas do Brasil, ele é um cenário, assim, que espanta também, né, os outros investidores de outros lugares do mundo, né? As pessoas procuram... Eu lembro que sempre tem essa discussão, né, no Brasil, né? Se os regimes eles vão se manter constitucionais, né? Porque essa segurança jurídica, ela é muito importante para o mundo dos negócios, né? Se as coisas não funcionam corretamente, né, dentro da lei, cria-se uma certa insegurança jurídica, né? Por exemplo, se as pessoas não respeitam os contratos, né, há uma insegurança jurídica, né? Quer dizer que aquela sociedade não é tão confiante assim, né? Não dá para não é tão confiável assim, tá? E é muito em função dessa noção de natureza humana que escreve o Thomas Hobbes, esse primeiro filósofo que a gente vai começar a ver na aula de hoje. A gente vai ver só o Hobbes agora e a gente já encerra por hoje, tá? O Hobbes, pessoal, é um autor meio, vamos dizer, esse simpático senhorzinho que aparece aqui, né, meio escabelado e careca, né? Ele é bem pessimista em relação aos seres humanos, né? Nesse livro que ele escreve, o Leviatã, ele vai dizer que os seres humanos são naturalmente violentos e belicosos. Naturalmente, eles são maus, né? Tem uma discussão, né, filosófica, né, bem profunda, né, e de longa data, né? Se nós somos bons por natureza ou se somos maus por natureza. Para Thomas Hobbes, nós somos maus, né? Porque se nós não vivêssemos num estado civil, nós viveríamos num estado de guerra de todos contra todos, né? As pessoas estariam lutando pela propriedade, querendo tomar uma das outras. O estado de natureza, os contratualistas eles fazem essa distinção, né? Eles vão falar do estado de natureza e do estado civil. O estado de natureza é aquele estado antes da criação do estado civil. Então, o estado de natureza, imaginem pessoas que, como elas vivem se não existisse o Estado, se não existissem leis, se não existissem instituições, se não existisse a polícia, se não existisse o judiciário. Esse seria o estado de natureza. E o Hobbes, esse filósofo inglês, ele vai dizer que esse estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. É um estado em que o ser humano é movido pelas suas paixões e não tem receio de matar o seu semelhante, tá? Então, assim, quando você... Isso é interessante a gente observar, a gente saber, para a gente observar a sociedade, né? Quando você vê uma pessoa assim... Esses dias ainda conversava isso com a minha esposa, né? Ela é professora também, e aí a escola que ela trabalha participa de um sistema de assembleias, né? E aí os alunos, como é que eles resolveriam os problemas, né? E aí os alunos estavam sugerindo, assim, coisas... Os alunos de 5º ano, né? Coisas assim, tem que expulsar da escola, porque alguém tem que bater nele se ele fez uma coisa errada, né? E aí ela me falava, né? Pô, que mundo é esse, né? Pessoas que têm essas... Não eram todas as crianças, tá, pessoal? Né? Mas pessoas que defendem essas posições, elas tendem a concordar com o Thomas Hobbes, né? Que os seres humanos são maus. Eles são movidos pelas suas paixões, né? Que eles não têm receio, se for o caso, né, de fazer o mal contra alguém, tá? E aí, qual é que é a saída que o Hobbes dá para essa condição humana, né? Bom, os homens, se não viverem num estado civil, eles vão viver num estado de guerra de todos contra todos, né? E aí a solução que ele encontra é um estado absoluto, um estado absolutista, um estado forte, um estado em que não tenha receio de usar a força para combater esse estado de natureza. Quem tiver tempo e interesse, aqui eu coloquei a imagem de uma das cenas do filme, tem um filme chamado O Senhor das Moscas. Quem tiver interesse, quiser assistir, esse filme está disponível no YouTube, é um filme bem antigo já. É a história de uns meninos que eles estão viajando, fazendo uma excursão, e estavam viajando de avião, e o avião cai numa ilha, é um avião pequeno, né? Cai numa ilha e morre os adultos todos. Morrem algumas crianças e sobram várias crianças, né? E aí elas passam a viver assim, elas precisam encontrar formas de sobreviver, né? Elas eram crianças, né, da escola, civilizadas, elas tinham um sistema de assembleias, eles decidiam tudo em conjunto, só podia falar cada um na sua vez. E aí as crianças começam a se perder totalmente. Elas começam assim a se comportar de maneira bárbara,
né? E aí eles realmente voltam assim, quase como eles estão aparecendo aí, né? Como se fossem sujeitos primitivos, né? E essa noção, esse filme é bem legal porque ele mostra bem essa noção de estado de natureza, né? O estado de natureza ele não é necessariamente uma situação, ele não é no passado era assim. Não é isso que o Hobbes fala. O estado de natureza é uma situação hipotética de como o ser humano se comportaria em função da sua natureza se ele suspendesse a obrigação de cumprir as leis e contratos impostos pela sociedade, né? E aí o Hobbes vai dizer que esse estado seria um estado de luta dos indivíduos de uns contra os outros, né? Uma luta de poder sobre o outro. Isso é um pouco, tem a ver com aquilo que o Maquiavel já dizia lá no final do século XV, né, gente? A ideia de que a política é uma disputa por poder. É uma disputa por poder, não se importando com corrupção, com violência, com nada disso. Tá? Então o Hobbes ele vai dizer assim, olha, se a gente viver num estado de natureza, se ele não tiver um estado absolutista, né? Se não existir leis fortes, um estado forte, as pessoas vão viver na barbárie, né? É isso que o Hobbes fala. E aí ele vai defender a necessidade de um poder soberano, né? Com espada, com ferro e com fogo, né? Com armas, eu diria hoje, né? Aliás, abrindo um parênteses, né? Acredito que nosso presidente ele deve ser muito hobbesiano, né? O atual presidente do Brasil, né? Por ele defender assim ele vive falando isso, né? Que o cidadão tem que se armar, né, para lutar contra o vagabundo, bandido que vai roubar a sua casa, né? Na verdade ele está alicerçado nessa concepção de ser humano. E ele defende esse poder absolutista, por isso que ele foi um capitão do exército, né? E defende o regime da ditadura, né? O regime militar, né? Porque segundo os hobbesianos, né? Para ser eficaz o poder ele deve ser exercido de forma absoluta, né? E aí mas como que se chega a esse poder absoluto? Essa é a grande sacada. Aqui vocês não conseguem ver, tá? Se a gente tivesse no presencial, vocês iriam ver isso com mais detalhes. Mas se vocês quiserem olhar depois em casa, com mais atenção, calma, vocês vão perceber. O Leviatã, esse personagem Leviatã é um monstro que está uma história contada na Bíblia, né? No Antigo Testamento. E ele é um monstro, né? Que tinha muita força, usava muita violência e tal. Mas a simbologia que o Hobbes faz aqui é a seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem vários caminhos aqui, né? Estão vendo? Ó, é como se fossem estradinhas que levam para esse sujeito aqui, que é o rei, mas ele é formado por todas as pessoas de um lugar, né? O que o Hobbes vai dizer é que as pessoas deveriam, todas elas, transferir todo o seu poder para esse rei absoluto, né? E ele concentrar toda a força. E ele poder usar a violência, né? As pessoas fariam um contrato, e aqui que é o Estado civil, né? A sociedade civil, as pessoas fariam um contrato com o Estado e elas transfeririam todos os seus direitos individuais, né, para o soberano. Direito, inclusive, de usar a força e a violência, né? Então, as pessoas não usam a força e a violência, elas não protegem os seus bens, o seu patrimônio, não fazem os seus contratos. Quem faz isso é o Estado. Um Estado centralizado, né, com poder absoluto, né, e que, então, a sociedade civil é o resultado desse pacto entre os indivíduos, né, que cedem o seu poder para o Estado assegurar a paz civil. Tá? Então, em linhas gerais, o que o Hobbes quer dizer é o seguinte: como somos todos maus, e todos agimos defendendo os nossos próprios, querendo defender os nossos próprios interesses, a gente vai abandonar essa nossa vontade e transferir toda ela para o poder soberano do Estado. E o Estado vai fazer tudo isso, né? E o Estado vai nos proteger, vai criar as leis, vai organizar a vida em sociedade, o Estado que vai mediar os contratos, o Estado que vai conduzir a vida civil das pessoas. Não vão ser os próprios indivíduos, tá? Bom, eu vou ler uma passagenzinha bem curtinha, né, do Leviatã, e aí a gente já encerra, pessoal. Lá no capítulo 17, da parte 2, né, do Leviatã, o Hobbes diz o seguinte: isso é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, todos os indivíduos, numa só e mesma pessoa, realizada por
um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ou esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizada de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. Né? Então, é a ideia de os indivíduos transferirem todo o seu poder para o Estado. E o Estado agora passa a cuidar, a conduzir e a organizar a vida das pessoas, a vida civil das pessoas. Né? Não a sua vida privada, o seu cotidiano, mas a vida civil, a estabelecer os contratos, a garantir a segurança, né? E por aí vai. Bom, eu não vou avançar, né, porque a gente vai voltar isso em alguma outra aula, e agora eu sumi para vocês, tá? Não sei por que isso acontece, né? Deixa eu fazer aqui, parar a apresentação. Sempre depois que eu paro, tem acontecido isso. Vocês têm observado isso algum outro professor? Quando termina a apresentação, some a minha tela. Eu não apareço mais para ninguém. Estão me vendo? Não, né? Tá bom. Bom, mas enfim. Para a gente finalizar, então, pessoal, eu acho que era isso, tá? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Se não mais, eu vou interromper a gravação e vocês permaneçam na chamada para mim fazer o registro da frequência de vocês. Bom?